tão óbvio que eu nem sequer penso em dizer óbvio. Bom, gente, estamos aqui de novo na sua Escola Bíblica Dominical, na versão online, e estamos aqui com a Thalita Guiar, com a Fernanda Januzzi e com o Davi Basílio para conversar sobre justiça social. E a primeira pergunta que eu faço para cada um deles é: o que é e o que significa justiça social para você? Gratidão pelo convite. Justiça social é um conceito ancorado em princípios morais e éticos, e ele tem todo um arcabouço histórico, né? A noção moderna de justiça social está ligado a uma sociedade igualitária, ou seja, desde o final do século XIX, a gente vem trabalhando esse conceito de igualdade e solidariedade, e já no século XX, nós temos com a globalização o advento de uma tecnologia maior de informação, de uma sociedade mais hierarquizada, mais tecnológica e processos de exclusão muito mais profundos. Então, o conceito de justiça social, ele vai estar posto historicamente a partir do acerramento de desigualdades sociais. Então, a desigualdade entre indivíduos sendo pensada a partir da sociologia, das ciências humanas. Por quê? Porque você tem uma sociedade muito mais hierarquizada, uma sociedade muito mais onde as desigualdades sociais se acentuam muito mais. Então, quais os mecanismos a nível do Estado no sentido de compensar essas desigualdades e minimizar, garantindo as liberdades individuais, garantindo a igualdade de oportunidades? Então, definir justiça social é pensar o papel do Estado frente a esses mecanismos de desigualdade. Com o advento da Constituição, em 88, do Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos as chamadas políticas públicas. São ferramentas do Estado junto aos movimentos da sociedade civil, no sentido de trazer justiça social, de trazer igualdade social. Thalita, isso é possível? O conceito de justiça social tem várias subjetividades, que uma sociedade desigual podemos minimizar, né? Minimizar os impactos do poder, né, centralizado, da iniquidade, minimizar esses impactos, né, através dessas políticas públicas. Mas pensar justiça social sem pensar qualidade de vida, sem pensar políticas públicas para as minorias, quilombolas, indígenas, refugiados, as questões de gênero, violência doméstica, as questões da infância abandonada. Então, pensar justiça social é, acima de tudo, pensar direitos sociais, garantia de acesso a direitos básicos. O que você me falou me lembrou também um conceito pequenininho, antes de passar para o Davi e para a Fernanda falarem, que a justiça social, na realidade, ela não trabalha com o conceito de igualdade, ela não trabalha com uma noção de igualdade, né? Ela trabalha com uma noção de equidade. Né? Enquanto a igualdade, ela coloca tudo igual para todos, né? Sem ver quem é a pessoa, sem ver de onde vem, qual é o gênero, qual é a raça, qual é a classe social. A justiça social, na realidade, não. Ela trata o desigual como desigual. Né? Ela vê a desigualdade e procura fazer alguma coisa para garantir uma compensação, ou pelo menos uma igualdade de oportunidades. Muito interessante, porque você veio trazendo exatamente o que eu ia acrescentar. Porque quando você vê assim, a justiça social é justamente com essa construção moral, política, baseada na igualdade de direito, mas é uma igualdade exatamente equitativa, né? Não é uma igualdade do ser igual,
né? É você tratar as pessoas equitativamente, né? Elas terem acesso a terem oportunidades de forma sem distinção, independente do meio, da raça, você ter a condição de ter de forma equitativa, né? Não igual, né? São pessoas diferentes, a igualdade é um conceito muito, muito, muito restrito, né? Pessoas diferentes têm acesso às mesmas oportunidades, porém as suas condutas e ações diante delas são diferentes. Porque as pessoas são seres humanos diferentes. Sim, E sim. cada grupo, cada núcleo também é diferente. Então, são oportunidades equitativas, oportunidades que todos vão ter esse acesso. Acho que só um ponto. Eu primeiro queria agradecer aí a oportunidade, o convite. E quando falou de justiça social, eu acho que tem muito a ver, né, comigo, porque eu fui fazer direito, né? Então, assim, é discutido desde o primeiro período o que seria justiça, né? E aí eu lembro das minhas aulas lá de introdução ao estudo do direito, porque justiça é uma coisa muito difícil de ser definida, né? Desde os tempos antigos, né? Platão, Aristóteles querendo dizer que era a justa medida, né, entre o excesso e a falta, mas eu acho que entendendo um pouco a ideia da justiça, eu posso entender mais ou menos o que é a justiça social, porque eu acho que, querendo ou não, a justiça em si, eu sempre trabalho a ideia de justiça como algo relacional, porque se eu vou pensar se é justo, normalmente em alguma relação, né, com uma outra pessoa, com alguém. Então, acho que a justiça social, se eu entender bem o que é justiça, e vocês estavam falando aí da equidade, eu lembrei que tinha quase um mantra lá na faculdade, que era uma expressão muito famosa, né, que a gente tem que tratar igualmente os iguais, mas tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. É a ideia de que se as pessoas são desiguais, como é que eu vou tratar de forma igual? Né? Como é que eu vou tratar elas de uma maneira assim, em que dê... Porque não se compara. Se eu tenho uma pessoa... Acho que não sei se vocês conhecem, mas tem uma figura muito interessante, que é um cara alto e um cara baixo, para ver através do muro. Se eu dou o mesmo banco para as duas pessoas, o cara alto vai conseguir ver acima do muro, mas o baixinho continua com a cadeira, que não vai ser o suficiente. Então, para tratar de forma desigual, eu preciso dar uma cadeira mais alta para quem é mais baixo e uma cadeira menor para quem é mais alta. E falando um pouco dessa ideia, desse conceito do que seria justiça social, eu peguei um livro, até que eu ganhei de presente, nunca consegui ler ele todo não, que eu sou meio assim, mas que eu vou até mostrar aqui, que é o do Timothy Keller, Justiça Generosa, que fala a graça de Deus e a justiça social. E aí ele trouxe um conceito que eu achei muito legal. Ele vai trazendo, né, a essência das palavras, os significados. Então ele foi trazendo, por exemplo, a ideia de justiça em hebraico, que os versículos normalmente da Bíblia, quando vem trazendo, eles usam, são dois termos em hebraicos. Um é o mishpá e o outro é o tzadeca. Eu não sei como é que se fala, não, mas assim, um é mishpá e o outro é o tzadeca. Eu acho que, explicando isso, a gente consegue muito bem entender o que seria essa justiça social. Que primeiro ele fala que esse mishpá seria como eu trato os grupos vulneráveis, né, em que a Bíblia fala muito, né, o órfão, a viúva, o pobre, o estrangeiro. Então, esse é um lado da justiça, mas também o outro lado da justiça é o tzaqueda, que é o relacionamento que eles chamam de relacionamento correto, relacionamento reto. Então, eu tenho essa ideia de tzaqueda, seria o meu relacionamento reto com Deus, e a partir do momento em que ele é um relacionamento reto com Deus, eu consigo tratar todos os meus relacionamentos dessa forma reta. Então, assim, esse tzaqueda, que é o meu relacionamento reto com Deus, seria uma justiça primária, e o mishpá seria uma justiça retificadora, porque eu vou reparar esses grupos vulneráveis. Mas quanto mais eu tenho um relacionamento correto com Deus e transfiro isso para as minhas relações, cada vez menos eu preciso da justiça retificadora, né? Porque se a partir do momento todo mundo começar a usar esse relacionamento reto com Deus como modelo para os relacionamentos sociais, eu passo a meio que ajudar a sociedade, né, de forma desigual a poder se igualar. Então, assim, eu achei muito interessante esse conceito dele, de trazer esses dois lados de justiça que trariam, de fato, o que seria a justiça social na visão bíblica. Só um acréscimo no que o Davi falou, que é muito interessante, que esse primeiro termo, esse mispá, ele aparece mais de 200 vezes no Antigo Testamento hebraico.
lá no Antigo Testamento, esses dois termos aparecem, eles concomitantes, por diversas vezes, porque é algo inerente realmente ao compromisso com ele, com Deus, ao que ele Nossa. traz para a gente. Então, assim, muito legal mesmo o Timothy Uhum. Keller, ele usa de uma forma muito legal isso. Engraçado que a gente buscou na mesma fonte. Eu cheguei a anotar, não, eu gostei tanto, que eu cheguei a anotar das duas palavras, que ele fala assim, os dois termos são usados, às vezes, em diferentes ocasiões. Mas ele falou assim, quando essas duas palavras estão unidas, como ocorre mais de 3 dúzias de vezes, a expressão moderna que melhor transmite o significado é justiça social. A justiça social, portanto, não apenas seria um conceito bíblico, mas também da modernidade. Então, assim, as duas palavras que são justiça, os dois juntos, acaba sendo o que a gente chama de justiça social. E aí eu queria perguntar para vocês, por a gente já entrar nessa questão da Bíblia, o que a igreja precisaria compreender em relação à justiça social? O que seria a atuação da igreja nisso? Ela deveria deixar isso para as políticas de Estado? Ela deveria, como igreja, abraçar as ações e as atitudes e tudo mais que tem a ver com a justiça social? O que vocês acham? Vocês acham que precisa ser melhor esclarecido também? Dentro do que eu busquei assim, na palavra, né? E um texto que me chamou muita atenção, ou melhor, um profeta, né? Um dos profetas dito menores, de Amós, foi Amós 2, onde o Senhor fala, né? Não perdoarei Israel por seus 3 crimes, agora por mais este. Vendem o justo por dinheiro, o indigente por um par de sandálias, esmagam a cabeça dos fracos no pó da terra e tornam a vida dos oprimidos impossível. Então, Amós vai falar dessa dimensão, né? Dessa dimensão de cuidado, dessa dimensão de justiça social, e ele ainda vai dizer, né, em Amós 6, porque sei que muitas são as vossas transgressões, enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais o resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, que for prudente, guardará silêncio naquele tempo, porque o Senhor será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor. Então, o Senhor dos Deus dos exércitos estará convosco. Então, de acordo com Amós, o povo escolhido de Deus deve primar pela justiça social como um aspecto essencial da aliança. Eu acho que a igreja que se afasta da dimensão, e eu vi aqui que foi até colocado sobre os 4.500 pastores que assinaram a declaração sobre justiça social, um evangelho social, né? Tecendo uma crítica a esse evangelho que polariza, esse evangelho que radicaliza, na medida em que acha que a igreja só tem uma função muito mais social. Ou seja, dá para separar, é estanque isso, né? Quando Amós fala dessa injustiça como fruto da pouca importância que os israelitas davam aos mandamentos da aliança. Então, não amar ao próximo era consequência da falta de amor a Deus. O próprio Amós diz, eu saí de detrás do rebanho. Então, sair e estar no mundo, qual é o papel da igreja, né? Qual é o papel nesse lugar de cuidados? Qual é o papel nesse lugar social? A igreja tem um papel social, tem um papel importante, né? Como é que é isso? Como é que a gente pode ver, né? Ela tem essa dimensão, ela tem feito diferença nesse sentido, diante de uma sociedade marcadamente competitiva, marcadamente prudente, quando a igreja assiste, quando a igreja escuta, essa escuta traz empatia, essa escuta está espiritualizada, mas essa escuta traz a dimensão do sujeito como sujeito de direitos, essa escuta encaminha para o lugar da proteção, né? Então, como que nós, como igreja, estamos trabalhando isso? Vocês acham, assim, eu vou perguntar algo que às vezes passa pela minha cabeça e porque a gente
lê muito e vê essa crítica. Mas vocês acham que a igreja em si, ela não abraça as ações de justiça social, porque elas veem nisso um componente ideológico? Um componente ideológico ligado a uma esquerda, a um socialismo, ou assim, ou realmente ela não quer apostar as suas fichas nisso? Eu acho que, lamentavelmente, a igreja, de alguma forma, ela acaba se envolvendo num âmbito que não é dela e acaba se entrando por um viés político. Isso é lamentável, porque nós não fomos chamados para isso, para entrar por esse lado. Nós fomos chamados para cumprir o evangelho de Cristo. Cristo veio amor e pede que nós façamos o mesmo, né? Que nós estejamos compartilhando o pão, que nós estejamos olhando para o necessitado. O Cristo, o tempo todo que esteve na Terra, ele pregou isso, ele falou isso, né? E ele fazia isso, a verdade era essa. E quando a igreja se forma e fundamenta lá em Atos, a gente vê exatamente isso acontecendo. Era uma igreja que se preocupava uns com os outros. Eles não tinham, ninguém tinha falta de nada, porque eles compartilhavam o pão. O que eu tinha, eu entregava, e o outro supria a sua necessidade através daquilo que eu tinha, né? E quando a gente viu, é tão interessante que quando Thalita trouxe essa questão de Amós, foi exatamente o profeta que eu parei e escrevi um monte de coisa. Nós estamos realmente alinhados. Deus querendo falar a mesma coisa. Porque exatamente Amós, quando vem quanto profeta, ele era um pastor de ovelhas e ele não era da nata da sociedade. Ele não era aquele formado na escola de profetas. E Deus mesmo assim o chama e fala através dele. Então, como ele não estava naquela nata política, naquela nata dos profetas, na escola de profetas, ele se encontrava numa posição de liberdade de falar. Porque ele não tinha nada que o prendia. Então, ele não estava justamente nessa questão que a gente está falando da igreja, de ter essa proposta de entrar no cunho político e acabar agindo por um viés que não é o que nós fomos chamados, né? Então, Amós, ele não tinha isso, ele tinha liberdade para falar, e por isso ele pregou, porque é exatamente um povo que, enquanto igreja, né, enquanto povo de Deus, né, eles viviam um momento maravilhoso, econômico, né, porque eles cresciam, tudo estava favorecendo, a questão econômica deles estava altamente desenvolvida, né? E nesse momento eles tinham tudo isso porque eles estavam oprimindo justamente o pobre, o necessitado, né? Uns cresciam oprimindo o outro, em detrimento ao resto. E é isso que Amós se levanta e fala, e um último versículo até que eu vou corroborar com o que a Thalita veio falando, que assim, foi o último versículo que eu separei, que falava de Amós, em Amós, que é Amós 5:24, que diz assim: quero apenas ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual regato que não seca. Ou seja, tem um objetivo, tem um cunho, vamos voltar ao projeto inicial, né? Vamos voltar exatamente àquilo que Deus quer para o nosso povo, aquilo que Deus projetou o povo dele para viver. É a aliança está no amor ao próximo, no amor ao outro, o cuidado, né? E aí a gente vê como semana passada nós trabalhamos a questão da reforma e nós falamos a mesma coisa, né? Que a igreja, a história da igreja ela é cíclica, né? O povo retoma e vive os mesmos princípios errados e aí tem que rever os seus conceitos para se realinhar com aquilo que é propósito de Deus. Então, naquela época, Amós viveu isso, né? E hoje nós temos visto que os profetas têm se levantado novamente para dizer: igreja, para e volta para o projeto, porque você está fora dele. Então, Fernanda, você deu um exemplo muito rico. Exatamente por isso, o Amós ele estava lutando para que houvesse essa justiça social ali dentro do povo, que os oprimidos, que os desvalidos fossem atendidos. E em nenhum momento você vê aqui uma questão que você pode alinhar a nenhuma ideologia moderna, porque essas ideologias de direita e esquerda são todas modernas, né? Você não tem como você colocar isso, né, naquele ponto da história. O
que eu fico pensando às vezes é que a igreja, ela deixa de fazer porque ela pensa que isso pode soar como algo que seja uma teologia da libertação. Outro dia eu até ouvi de uma pessoa falando no Twitter que essa questão, você cuidar das desigualdades era coisa de marxismo cultural. E não há, assim, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até tem um conceito de desigualdade em Marx, mas esse conceito da desigualdade, da justiça social, é anterior. Marx pegou esse conceito e usou de um outro modo, para uma outra coisa, que não tem a ver com você cuidar de quem está passando fome, por exemplo. Não tem a ver com você dar direitos, né, que são direitos básicos, né, direito à comida, à alimentação, a ter o direito de se manifestar publicamente, ter direito de seguir o seu credo. Então, por isso até que eu fiz essa pergunta, para provocar um pouquinho, porque, às vezes, a gente fala de justiça social e as pessoas não percebem que não tem a ver com uma ideologia política, de qual espectro for. Davi, pode falar. Eu ia falar justamente isso, porque eu acho que a gente tem vivido uma época de extremismos, né? E foi o que você falou, essa ideia de direita, esquerda, né? Remonta lá à Revolução Francesa, jacobinos, girondinos, onde ficava cada um, e eu acho que isso acaba, talvez, um pouco reduzindo a discussão para esses extremos e acaba se tornando muito pernicioso, porque aí você fica, não, você quer ajudar o pobre? Não, isso é de esquerda. Não, você quer medidas mais restritivas, o Estado é um Estado mínimo, então você é mais de direita. Então, assim, eu acho que acabou... eu lembro que na faculdade a gente usava muito essa ideia de paradigma, né? Qual o paradigma que eu estou usando? Eu estou usando a ideologia da esquerda para usar o óculos, estou usando a ideologia da direita. Eu acho que, tipo assim, independentemente dessas discussões políticas, qual é o paradigma bíblico sobre o que eu tenho, né? E eu estava lendo aqui, a gente chegou a fazer aquele curso, né? Acho que eu fiz com a Fernanda, de perspectivas de missões. A gente ganhou um livro sobre isso. E aí tem vários artigos interessantes, um deles é do Ariovaldo Ramos. E aí ele vem falando, olha o impacto de Jesus quando ele veio na Terra, né? Se você pegar lá em Mateus 11, eu vou ler aqui, João Batista estava preso, e aí eu vou ler aqui, Mateus 11, 2, 3, 4 e 5, eu vou ler aqui. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Então, assim, você vê que Jesus, né, que veio salvar, resgatar a humanidade, nesse processo, ele vem fazer aquela missão integral. Ele vem também, olha o tanto que ele fez. E eu acho interessante porque, assim, João Batista quer saber, é você aquele quem tinha que vir? E aí Jesus fala, só diga para ele o que tem acontecido, né? Então, assim, eu acho que Jesus veio se preocupar com o ser humano de uma forma integral. Então, assim, eu acho que a gente, às vezes, se perde um pouco nessa ideia de, não, você chegou a citar aquela declaração, né, de que talvez o evangelho social seria um problema, que a gente estaria se perdendo um pouco da verdadeira missão que a gente tem de anunciar o evangelho, de ir, de pregar a todo mundo. E sobre isso também eu li uma coisa muito interessante referente a John Stott, porque ele vem falando que a gente, às vezes, aprende muito na grande comissão, só que da grande comissão em Mateus, que diz que vai ir de pregar o evangelho para todo mundo, para toda criatura, pregar, fazer discípulos, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a gente esquece um pouco que a gente tem que, na verdade, fazer a grande comissão com base em João, que vem falando, eu até separei aqui, que vem falando assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, assim, é a ideia de que, em vez de focar na grande comissão de Mateus, da ideia do id, porque, às vezes, quando a gente recebe isso no coração, a gente fica assim, eu vou, então são as minhas estratégias, os meus conceitos, é a maneira que eu acho que eu tenho que ir.
Mas quando a gente complementa com João, né, com a ideia de assim como o Pai me enviou, eu vos envio, então eu vou usar Jesus como meu paradigma. Ele que vai ser meu exemplo. O que ele fez aqui na Terra? Poxa, se nesses 3 anos ele fez tudo isso, qual é a responsabilidade que eu tenho para uma vida, né? Como eu falei aí outro dia, nessa expectativa de vida de 76, 77 anos de vida, né, de acordo com o IBGE, o que eu deveria fazer, né? Então, assim, eu acho que essa responsabilidade de seguir os passos de Jesus, né, eu faço discípulos, eu realmente vou pregar o evangelho, vou anunciar as boas novas, mas também nesse processo eu me encontro também fazendo o que Jesus fez, o que Jesus mandou. Eu gosto muito do ensinamento, né, do lema da Jocum, né, que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, né? Que seria o nosso lema de vida, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, assim, a partir do momento que eu conheço a Deus, aí voltando lá no que eu já tinha falado do Timothy Keller, quando eu conheço a Deus, quando eu tenho um relacionamento correto com Ele, eu quero fazê-lo conhecido, né? Porque eu tenho transbordado sobre isso e quero também passar para as pessoas e agir dessa maneira correta que Deus tem como padrão, né? Eu lembro muitas vezes em Gênesis, né? Se eu não me engano, para Noé, Deus é muito forte com Noé e fala: Noé, seja perfeito, Noé, ser exemplo. E aí eu lembro que num dos discipulados que eu tinha, eu falei: meu Deus, como assim ser perfeito, né? Como eu vou fazer isso? Né? Então, assim, pela graça e pela misericórdia de Deus, né, a gente tem o grande patamar, né, o grande exemplo, o grande paradigma que é Jesus, a gente precisa ter esse desafio de segui-lo. Entrando justamente no que o David estava falando, do momento em que Jesus fala o ide, a igreja, ela realmente foi cumprindo, ela estava indo, mas ela vivia essa justiça social. Como a gente estava falando, eles compartilhavam, eles viviam isso, eles iam, eles cumpriam o ide, eles não perderam a referência, eles sabiam a que foram chamados, mas eles não deixavam de viver com a justiça social realmente plena, tratando as pessoas, tratando os outros com equidade, né? E aí eu me pergunto hoje, Fernanda, Davi, Jaqueline, na sociedade contemporânea, como pensar o papel social da igreja frente a esses cenários, frente a esses grupos. Quando vocês falam de radicalismo, tudo, eu fico imaginando em que grupo, por exemplo, os evangélicos, vamos pensar a bancada evangélica, não vou criar aqui um debate ideológico, não, mas eu, atuando no Estado, enquanto profissional, nós tivemos uma votação com relação a desmonte de direitos na Alerj do Rio, e 2 dias depois, um pastor muito influente, né, na política mesmo partidária, Câmara de Deputados, tem irmãos lá, ele ficou muito feliz por ter sido determinada linha evangélica considerada patrimônio imaterial. E aí eu me pergunto, eu vou lá em Jeremias 33:15, naqueles dias, naquele tempo, farei que brote Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Então, nesse dia, o que tem esse pastor que vota lá, que participa, que faz lobby para que o evangelho seja patrimônio imaterial. Jesus é o nosso grande patrimônio. Não precisamos que a sociedade ou a sociedade política legitime o nosso lugar. Então, essa ideologia política, esses atravessamentos, onde a identidade desses líderes, ela se perde, se dilui, e eu diria até que eles se tornam os Amazias da contemporaneidade. Né? Quando a Amós se levanta ali, a Amazia diz: que é isso? Vai para longe fazer sua profecia, vai para longe, nós estamos bem, nós estamos prósperos. São pastores que têm impérios políticos, né? Então, o que isso tem a ver com o nosso lugar? Aí me leva lá a Pedro. Pedro diz, não há lá, perdão, Paulo, né? Lá em Gálatas, não há grego nem judeu, né? Gálatas 3. Nem escravo nem livre, não há homem nem mulher,
todos vós sois um em Cristo. Então, o autor vai falar da questão da igualdade abrindo fronteiras, apresentando critério para uma prática cristã consequente. Então, ele nos convoca para exercer. Como você exerce isso numa sociedade onde há vários segmentos cristãos estão tão enraizados nessa ideia política de justiça social, mas também perderam de vista a ideia da essência, né? Da essência do cristianismo, da essência. Eu trabalhei num CREAS, onde a diretora, vocês falam aqui em testemunho, me permitam, era uma candomblecista, né? E eu cheguei de férias, e ela estava lá, eu não a conhecia pessoalmente, e ela disse, Thalita, você é aquela que segue o Crivella e votou do Crivella. E eu fiquei naquele dia, eu disse a ela, olha, eu sigo um rei, eu tenho uma crença e tal, e infelizmente Crivella não me representa, entende? E essa mesma mulher candomblecista foi a que mais respeitou aquele grupo. Quando eu saí desse lugar, eu me aposentei nesse vínculo, ela disse, Thalita, você vai dar uma palavra, a minha mãe sacerdotisa do candomblé vai estar aqui e você também. E eu digo a vocês, o que isso tem a ver com o que estamos falando? E aí eu vim para casa, até chorei e falei, Senhor, o que eu tenho para falar? E aí, no dia, ou melhor, antes, Deus me deu, no dia, fizeram um lanche, aquele carinho todo, aquela empatia, eu muito emocionada, e aquela sacerdotisa não foi naquele lugar, e Deus me deu, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade, né? Então, ali as pessoas começaram a chorar, assim, quer dizer, não era eu não tinha o que falar, mas a gente estava vivendo sob tanta iniquidade, e aí eu disse para eles, olha, esse é o retrato dessa sociedade. Nossa luta aqui é para garantir direitos, mas ela está o tempo todo marcada por isso. Mas saibam vocês que tem um sol da justiça, que o nosso trabalho aqui de humanizar direitos, de garantir escuta, de cuidado, esse trabalho, ele está permeado de uma concepção moral e ética cristã. Como somos usados? Qual o testemunho da igreja? Me lembro da Cláudia na Ação Social, um dia entregando cesta básica, e que ela, com uma carta de uma menina que estava sofrendo abuso. Então, a igreja não pode se calar diante da injustiça. A igreja não pode se calar, ela acolhe, ela ora junto, ela clama, ela cura, mas ela tem que ter caminhos e ferramentas para uma escuta individualizada, para uma escuta, não é escuta imparcial, é uma escuta comprometida com o direito, comprometida com encaminhamentos, comprometida com o lugar do direito, o lugar da cura, mas no sentido assim, do uso das ferramentas que estão à nossa disposição. Você falou até de Amazias e Amós, né? Aí relembrando o versículo que eu falei aqui, porque na versão que eu falei diz que de Mateus 11:6, né? Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa, né? De Jesus. Mas tem outra versão que diz que não encontram em mim pedra de tropeço. Então, assim, eu acho que essa é uma versão que tem muito a ver com essa ideia de Amós e Amazias, né? Essa ideia de, olha o que Jesus tem feito, né? Toda essa questão social que ele tem transformado, que ele tem trabalhado, e fala assim, felizes os que não encontram em mim motivo para tropeço. Então, assim, até Ariovaldo Ramos depois vem falando assim, que talvez quantos cristãos, né, naquela época, não se escandalizaram com Jesus, né, com o que Jesus estava fazendo, com quem Jesus estava andando, né? Tem um livro muito interessante do Max Lucado, que eu esqueci o nome, mas é como se falasse gente como a gente. Ele traz a ideia de Jesus se encontrando com essas pessoas como se fosse no dia de hoje, né? Jesus se encontrando, por exemplo, com a mãe solo, se encontrando com um cara que era festeiro, conhecido por baladas e não sei o quê, mas assim, a ideia de que como Jesus, se ele viesse no mundo de hoje, o que ele faria? Será que também não nos escandalizaria, né? Com quem ele se envolveria? E falando nisso, tem também uma passagem aqui em Lucas 18,
de 35 a 43, que fala de Jesus quando ele chega em Jericó, tem um cego assentado pedindo esmola, e o cego fica lá, fica lá pedindo chamando a atenção de Jesus, falando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o mais interessante é que os que iam à frente o repreendiam para que se calasse, mas ele, porém, cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus, mandou que lhe trouxesse, e tendo-lhe chegado, perguntou: O que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a sua vista, a sua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, assim, eu acho que essa ideia, né, que talvez, será que a gente como igreja, né, nós como cristãos, será que em algum momento temos sido pedra de tropeço, né? Temos nos escandalizado com que, se Jesus estivesse aqui, era exatamente o que ele faria, essa transformação social. E eu acho muito interessante porque você vê o final do versículo, diz: todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então, assim, é mais uma das formas da glória de Deus se manifestar e você realmente conhecer o Deus a quem você serve e fazê-lo conhecido para as pessoas falarem: caramba, esse Deus poderoso, né? Tanto que, por exemplo, acho que falaram isso em alguma EBD, o Deus da antiguidade, né, na ideia de quando lutava com outros deuses, né, a nação que ganhava era a nação que realmente, nossa, o Deus era mais forte, né, o Deus que prevalecia. Então, assim, essa ideia do Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que faz o aleijado andar, o cego ver, né, o Deus que atende o clamor do pobre, né, o clamor aqui do cara que está pedindo esmola, aí vem até gente falando assim, e os gritos da sociedade, né? Os clamores da sociedade, né? Nesse mundo, né? Como a Thalita falou, né? De tanta iniquidade, de tanta injustiça, será que nós, como igreja, nós temos ouvido os clamores ou temos simplesmente seguido com a multidão, enquanto isso Jesus está parando e falar: não, eu vou até ele porque eu estou ouvindo, né? Então, assim, acho que também tem um trecho das crianças, né? Quando chegam a Jesus, né? Primeiro, os próprios discípulos falam: não, pequeninos, agora não, agora se afastem. E eu acho muito interessante porque o Ed René, ele tem um livro do Talmidim, que aí ele vem falando que, assim, que às vezes Jesus fala que temos que voltar como criança, e muitas vezes a gente entende que na ideia de pureza, na ideia de pequenez, mas o Ed René também entende na ideia de ser desprezado e menosprezado. Porque na sociedade daquela época, né, mulheres, crianças, e velhos eram menosprezados naquela época. E Jesus falava: não, vinde a mim. Então, assim, será que a gente tem sido como os discípulos que falam: não, criança, se afasta? O cego que tem pedido clamor, né, tem pedido por ajuda, a gente fala: não, vamos seguir, vamos dirigir, enquanto Jesus tem parado para atender, né? Eu acho que é isso.